A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Felipe e eu quero já lhe desejar um bem-vindo para quem está chegando agora no meu canal e você que está comigo também me acompanhe para nós deslancharmos em mais uma aula da nossa EBD, terceiro trimestre de 2024, que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nós estamos aí com o comentarista dessa apostila, que é Sila Queiroz. E o tema de hoje, nós já estudamos o livro de Ruth, e estamos agora iniciando essa sessão do livro de Esther, estamos no segundo tópico agora do livro de Esther. O tema de hoje, na lição 7, é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então nós vamos, introdutoriamente aqui falando, ver como é que foi que se deu a deposição da rainha Vasti e também a ascensão da rainha Esther ao reinado de Pérsia, ao lado de Assuero. Tudo isso vai ser explicado de uma forma bem didática, de uma forma bem simples, e nós vamos aqui nos adequar o mais simples possível para o entendimento e também aplicarmos para a nossa vida dos dias de hoje como é que Deus trabalhou, ver o que foi que levou Esther a subir ao trono, que foi a obediência. O que tirou Vasti do trono? Foi a desobediência. Tudo isso nós trataremos hoje nessa aula. Se Deus nos permitir, no dia 18 de agosto de 2024, essa aula vai ser dada presencialmente na nossa igreja. E você que tem a sua igreja, creio que também algum dos professores, ou você sendo professores, Deus lhe dará a condição, se Ele nos permitir, de estarmos nesse dia 18 aí proclamando a palavra dele e ensinando aqueles que querem aprender. Primeiro é o texto áureo, que diz assim: antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Aqui o próprio texto ouro desta lição é que a humildade é importante. E aqueles que são soberbos, o próprio Deus resiste. O Senhor tem uma resistência contra os soberbos. Mas os humildes, o Senhor dá graça para que eles continuem prosseguindo avante e conquistando aquilo que é necessário. Só confirmar o meu microfone aqui. Pronto, está pegando. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Nós que somos cristãos, que acompanhamos a vida com Cristo na leitura da Bíblia, temos que ser, irmãos, completamente dependentes de Deus. Sermos humildes e não arrogantes e nem soberbos. Crer que na hora certa o Senhor vai cumprir na nossa vida. E temos sempre, irmãos, que mediante algumas situações que precisamos tomar posição, tem que vir na nossa mente a seguinte frase: eu vou me exaltar ou eu vou me humilhar? O que você faz em determinadas questões? Na questão de comprar um carro, na questão de comprar uma roupa melhor, se você não tem muita condição, o que você vai fazer? Eu vou me exaltar ou eu vou me abater? É essa a pergunta que nós temos que fazer em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter algo de melhor na Terra. Podem sim, desde que esteja de acordo com as suas economias e as suas finanças. Não ultrapasse. Eu sou filho de Deus, tem que ter o melhor. Calma aí. Aquele que se abate será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. É o que diz aqui Mateus 23:12. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Existe aquela frase que muitos dizem que até mesmo está na Bíblia, mas não está, que é a seguinte: os humilhados serão exaltados. Você já ouviu isso? Não tem texto nenhum. Os humilhados serão exaltados. O que tem é esse daqui, ó, Mateus, que diz assim, que quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então precisa de uma humilhação para ser exaltado. Você precisa se humilhar, e aí o Senhor Deus vai te exaltar. Vamos para a introdução do autor. Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelas quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. A obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Palavra-chave já está grifada aí, é obediência. Como diz o texto bíblico, obediência gera bênção. E é melhor obedecer do que
sacrificar. O primeiro tema é o banquete de Assuero e a recusa de Vashti. Eu peguei os pontos principais dessa primeira fala e coloquei aqui embaixo destacado. Acompanhe comigo. Identidade de Assuero. Quem era Assuero? Assuero era o rei do Império Persa, ele era filho de Dário e também era conhecido pelo nome grego de Xerxes. Tá? Então Assuero ele era o rei do Império Persa. Segundo, quanto tempo Assuero governou? Ele governou por 20 anos, de 486 a 465. Qual que era o tamanho desse império, a extensão desse império? Nós vemos que o império ele vinha da Índia até a Etiópia, com 127 províncias. É muita províncias. Era um império muito vasto, muito grande. Esse império só perde em tamanho para o Império de Roma. Ele é o segundo maior império que teve. E o que acontece mediante a tudo isso? Nós sabemos que o povo está ali, né, em cativeiro, juntamente com a Pérsia, porém os persas, como Ciro foi trazido para ser o libertador do povo de Deus, já tinha liberado o povo a ir a Jerusalém, construir um novo templo ali que ficava também em Judá. Mas a maioria não foi, ficou na terra e acabou construindo suas casas e ficando ali. Precisou o Senhor agir para dar um livramento para eles, porque quando a gente se conforma na situação, o inimigo ele quer nos matar, nos destruir, mas Deus sempre providencia o livramento na nossa vida. Vamos lá. No terceiro ano de seu reinado, organizou uma grande recepção que durou 180 dias, ou seja, 6 meses, onde mostrou a grandiosidade do reino e suas riquezas. Então ele chamou muitas pessoas, chamou muitos generais das províncias que tinham, deu uma festa e foi mostrando a grandiosidade, né? Se amostrando ali um pouquinho de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha conquistado, das mulheres que tinham no palácio e tudo mais, assim sucessivamente. E também teve uma conferência militar. Durante o banquete, acredita-se que Assuero discutiu com seus generais e conselheiros a expedição militar contra a Grécia, porque eles estavam em conflito. A Média e Pérsia estavam em conflito com os gregos. E nós vemos que, mediante a esses 180 dias, também houve ali uma conferência militar. Então, além do grande banquete, também teve uma conferência militar. Fracasso na Grécia. A expedição militar mencionada resultou em um grande fracasso, como narrado pelo historiador grego Heródoto. Então eles foram para uma expedição, porém essa expedição não deu muito certo ali na Grécia. Eles acabaram fracassando nessa expedição. Mas vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é um banquete público, outro exclusivo. E eu vou novamente aqui aos pontos que eu já marquei. Banquete público. Após os 180 dias de celebração, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim do palácio. Então Assuero convocou todo mundo e fez uma grande festa ali para todos. Luxo e ostentação. O banquete foi marcado por luxo, ostentação, bebida à vontade durante 7 dias. Então durou 180 dias e depois, durante 7 dias, ele ainda fez um banquete extraordinário para todos. E ele deu uma ordem, no capítulo de número 1, versículo de número 8, ele dá uma ordem para que não force ninguém a beber, cada um faria o que quisesse, ou beberia, se divertiria, mediante essa festa que aconteceu. Rainha Vashti. Assuero era casado com a rainha Vashti, que segundo alguns estudiosos, pode ser a mesma Amestris, mencionada por Heródoto. Banquete exclusivo de Vashti. Paralelamente ao banquete do rei, Vashti também organizou um banquete, mas este foi restrito às mulheres do palácio. Então, como tinha se passado 180 dias dessa conferência que ele tinha feito, e nos 7 últimos dias, ou seja, 187 dias, ele foi fazer uma festa durante 7 dias. E Vashti, já cansada daqueles 180 dias, né, tudo acontecendo, ele conversando e tal, com as suas conferências militares que ele tinha feito, ela agora vai se afastar e fazer também uma festa dela com as mulheres que estavam lá no palácio. Então Vashti, acredita-se que queria um tempo para ela e fez uma festa somente para ela e para as mulheres. Então foi 2 banquetes que teve ali. O banquete que
o próprio rei fez e o banquete que Vashti fez juntamente e somente com as mulheres. 3. O convite à rainha. Estado de Assuero. No 7º dia do banquete, Assuero estava eufórico devido ao vinho que deixou seu coração alegre. Então, no 7º dia, que era o último dia da festa, Assuero tinha bebido muito vinho, né? E aí ele começou a ficar né? Ele começou a ficar muito alegre, aquela pessoa eufórica, que muitas vezes toma decisão fora de si, depois vem as consequências. Então, durante esse banquete, no 7º dia, era o último dia, o estado de Assuero era esse, muito alegre, estava embebedado. Só que aí, como fala o tema desse nosso tópico, é o convite. E aqui eu marquei, convite à rainha Vashti. Assuero ordenou que trouxesse a Vashti à sua presença, usando a coroa real, para exibir sua beleza aos príncipes. E ao povo, pois ela era formosa. Então, o rei Assuero queria mostrar a beleza não só do seu palácio, das coisas que ele tinha conquistado, mas também da sua mulher. Algumas teorias que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente vão dizer que ele queria que ela fosse nua, somente com a coroa na cabeça, mas isso não tem muito respaldo, a gente vai olhar mais para frente bíblico. O que nós podemos ver aqui é que provavelmente Vashti não queria ir porque estava cansada, tinha passado muitos dias, já 180 dias mais 7 dias, né, com muita gente naquele palácio. E quando o rei a chama para poder mostrar ela para os generais, quem sabe estavam ali, as pessoas que estavam ali, ela se recusa a ir porque até mesmo na cultura da Média Persa, as mulheres não poderiam ser oferecidas ou mostradas para outras pessoas se ela era casada com o rei, algum imperador. Então houve um equívoco do rei e Vashti não foi, porém, por ela não ter ido, ela também feriu outra lei que era a ordem de um rei. A ordem de um rei tinha que ser obedecida, tinha que ser mantida. E aí acontece tudo o que nós já conhecemos e temos ciência de que Vashti foi deposta. Vamos lá. Recusa de Vashti. A rainha Vashti recusou o convite, desobedecendo a ordem do rei, mesmo após ele enviar 7 eunucos para buscá-la. E aí, quando ele envia os 7 eunucos, os eunucos vão, mas voltam vazios, ou seja, voltam sem Vashti, não voltam com Vashti, aonde a ira do rei começa a subir. Segundo tema, Vashti resiste à ordem do rei e é deposta. Eu vou às minhas anotações. Primeiro, opiniões diversas. Existem várias opiniões sobre a conduta de Assuero e Vashti nesse episódio, com fontes extras bíblicas tentam justificar a desobediência de Vashti. Então, como eu falei, existem algumas culturas de lá que as mulheres não poderiam ser mostradas aos homens, e possa ser uma dessas. A gente tem umas fontes extras bíblicas, outros vão dizer que o rei queria que ela fosse nua, mas na verdade não tem respaldo para isso. E talvez mesmo ela estava cansada de toda aquela rotina, toda aquela festa, ela não queria ir. E foi aonde aconteceu, né, esse desastre de passagem para Vashti. Vamos lá. Crítica à pretensão do rei. Algumas versões consideram absurdas a intenção de Assuero de apresentar Vashti em seu banquete. Uso de fontes extrabíblicas. O uso de fontes extrabíblicas pode ser útil para esclarecer o texto bíblico, mas também pode levar à exegese, interpretando a escritura de maneira alheia ao que foi revelado. Então a gente pode sim se basear as extras bíblicas desde quando esteja de acordo com o que está escrito na Bíblia. Porque eu não posso colocar o meu sentido no texto, eu tenho que extrair o sentido do próprio texto e ver o que está acontecendo. Se eu não tenho nada claro, eu fico só com o que está escrito no texto, não ponho mais nada. Então a gente não sabe o que se deu verdadeiramente com Vashti para ela não querer atender esse pedido do rei. Narrativa bíblica simples. O relato bíblico é direto. Durante uma festa pública, a rainha Vashti recusou o chamado do rei, sem maiores explicações. É isso, é simples, o texto só diz isso. Ela recusou sem maiores explicações, e nós que somos pessoas que acreditamos na fidelidade da Bíblia, nós temos que saber que só isso foi nos dado e revelado, temos que aceitar essa parte.
Dúvida sobre o recato de Vashti. É difícil sustentar a ideia de que Vashti agiu por recato, especialmente se ela for identificada como a mestris, descrita por Heroto como astuta e sanguinária. O que acontece? O que é recato? Quer dizer que uma pessoa que agiu por prudência. Será que ela teve prudência? É difícil pensar que ela agiu com prudência. Porque se ela tivesse agido mesmo com prudência, ela teria ido sabendo que seu esposo estava de frente de muitas pessoas ali, e de muitos militares, e se ela não fosse, ela iria desonrá-la. Então ela não agiu com prudência. Foi um dos erros aí e equívocos da rainha Vashti, por mais que o rei também tinha errado. Mas ela deveria ir cumprir a ordem e obedecer, sabendo que só a ordem do rei, quem descumpriria seria morto e decapitado. Então ela deveria, mesmo não gostando, ir. Tem coisas que a gente não gosta, irmãos. Né, como um exemplo mais simples, uns remédios ruins que nós não queremos tomar, mas cura, né? Faz com que a gente fique melhor. Exercício, tem gente que não gosta, leitura faz bem para a mente. Então tudo isso, mesmo que nós não gosta, mas tem um bem lá na frente, nós precisamos fazer. Eu só estou colocando como exemplo uma aplicação aqui pessoal para as nossas vidas. Vamos lá, segundo tópico. A aplicação da lei. E eu vou para as minhas anotações. Influência do vinho, porque aqui, quando o rei ele descobre que Vashti não queria ir quando ele chamou, nós vamos ver aqui o rei, como que ele vai lidar com essa situação, o que ele vai fazer nessa situação. Primeiro nós vamos ver a influência do vinho, tá? Porque ele estava bêbado, como a gente sabe. O rei Assuero ele estava bêbado. E o que a influência da bebida faz na nossa vida? Vamos lá. Assuero estava sob a influência do vinho quando ordenou a vinda de Vashti, o que impactou suas decisões, mas ele não agiu de forma impulsiva ao depô-la. Ou seja, quando ele chama ela, ele pode ter agido de uma forma impulsiva, mas quando ele depõe ela, ou seja, ele tira ela como rainha, né? Ele tira ela como rainha, ele está agindo numa ação certa e a gente vai ver mais à frente o porquê. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Todo crente, irmãos, não deve sair de si, não deve sair da sua própria consciência. Nós temos que ser sóbrio, saber, irmãos, estar sóbrios em todas as circunstâncias, pelo Espírito Santo de Deus e na nossa consciência. E se não tiver sóbrio, não tomar nenhuma decisão. E é ruim, quando a gente não está sóbrio, como é que a gente vai se controlar? Não se controla. Então temos que sermos sábios e prudentes. Segundo aí, reação prudente. Apesar de furioso e constrangido, Assuero não tomou uma decisão precipitada. Ele controlou sua raiva e submeteu o caso aos sábios de seu reino, especialistas nas leis dos medos e dos persas. Quando Assuero soube o que aconteceu, que a sua esposa não quis ir, ele não toma a decisão de imediato. Ele primeiro vai consultar os seus conselheiros. E agora, o que a gente vai fazer? O que a lei diz? Olha que interessante, irmãos, porque tem gente que ele é tomado pela raiva, ele é tomado pelas emoções, e ele toma decisões baseadas nas emoções. Ele não consegue esperar acalmar, ele não consegue esperar as emoções passarem, se estabilizarem. Não, ele já toma decisão na euforia. E depois, lá na frente, ele se arrepende. Mas o rei Assuero nos mostra uma sabedoria grande. E mostrando também que não era à toa que ele era um dos maiores imperadores ali, que estava exercendo o seu cargo de liderança. Ele tinha uma sabedoria e pessoas que ele podia contar para poder aconselhar ele. Olha o que diz Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Ele será concedida. Então, se você, Pastor Felipe, eu preciso de sabedoria, preciso tomar uma decisão agora, rápida, peça a Deus ajuda, peça a Deus sabedoria. Não tome nada precipitado, dê uma decisão precipitada, irmãos. Nem na maior alegria ou na tristeza, na raiva. Não tome decisão diante da sabedoria de Deus, na tranquilidade, quando todas as coisas estiverem estáveis. Seja sábio na sua vida. Consulta as leis. O rei mostrou prudência ao perguntar aos sábios o que a lei dizia sobre a desobediência de Vashti. Ele não tomou decisão por ele mesmo. Ele falou assim, vamos ver o que a lei fala.
E isso é maravilhoso, irmãos, quando a gente não toma decisão por nós mesmos, mas vamos na Bíblia, consultamos o que a palavra de Deus diz, o que a lei diz para as nossas vidas, o que a lei de Deus nos orienta nessa situação, nessa circunstância. Foi o que esse rei, sendo ímpio, fez, tendo sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que muitas das vezes os ímpios, os filhos das trevas, no caso, são mais prudentes do que os das luz. Porque o da luz muitas das vezes quer tomar ali decisões sem mesmo antes consultar ao seu próprio Deus. E esse rei foi muito sábio, ele falou assim, o que a lei diz? Ele nem quis saber da posição dele ou da raiva dele ali naquele instante. Ele falou, vamos para a lei, o que a lei está dizendo? Vamos lá. O rei mostrou prudência ao perguntar aos sábios o que a lei dizia sobre a desobediência de Vasti, demonstrando que, apesar de ser rei, ele respeitava as normas legais do rei. Outra coisa importante que a gente vai citar aqui em Romanos 13, do 1 ao 2, é respeitar a lei do estado, do país aonde você está. Desde que essa lei não fira os princípios bíblicos, você tem que respeitar a lei que foi posta mediante a sua vida. A gente sabe como esse momento de pandemia aconteceu. Algumas igrejas fecharam, outras tiveram que afastar, seguir uma norma rígida para continuar os cultos. E nós sabemos que temos que respeitar essas leis que são postas, são colocadas. Porque o texto de Romanos 13, 1, 2 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Desde, irmãos, eu quero deixar claro aqui, que essas leis não firam os princípios e a palavra de Deus. Dilema de autoridade. Assuero enfrentava um dilema de autoridade, pois se não tivesse controle sobre a sua esposa, como poderia governar todo o império? Então Assuero ele tinha que tomar uma decisão, porque Vasti desobedeceu uma ordem dele. E por ele ser uma grande influência, um grande líder, esse ato poderia influenciar negativamente o seu povo. E também as nações inimigas falariam, se este homem não consegue controlar a mulher, ele não é um bom imperador, vamos atacar e vamos vencer. Fariam chacota também dele. Mas vamos aqui ao texto bíblico que diz o seguinte em questão aos esposos e às esposas. Capítulo 5 de Efésios 22 a 25. Esposas, cada uma de vocês deve ser sujeita ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, as mulheres que são casadas com seus respectivos maridos precisam respeitar, precisam obedecer, porque ele é o cabeça da casa e o próprio Deus constituiu assim. Pastor, quando eu não devo respeitar o meu marido? Em nenhum momento, você sempre tem que respeitar ele, desde que ele seja o que está escrito em Efésios 5, 22 em diante, que ele é o marido que ama você como Cristo amou a igreja. É um marido que segue as ordenanças de Deus. E se nenhuma desses requisitos foram furados, foram fracassados, você tem que ser submissa, respeitar, porque a Bíblia constitui o homem como um cabeça. Primeiro veio Adão e depois veio Eva. Vamos lá. Terceiro tema, tópico. A sentença de Vasti. Examinando... Opa, vamos para a minha anotação, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Responsabilidade na liderança. Como que é o tema? Deixa eu voltar aqui. A sentença de Vasti, isso mesmo. Responsabilidade na liderança. Então, a partir do momento que Vasti tomou uma decisão, ela tinha que estar preparada também para as consequências. Todo ser humano sabe que toda ação tem uma reação, como diz Newton, né? Então vamos lá, responsabilidade na liderança. Memucan argumentou que a conduta de Vasti poderia ter um impacto negativo em toda a sociedade, evidenciando a responsabilidade que a liderança carrega. Isso nos lembra que, como líderes, seja em casa ou em outras áreas, devemos estar cientes do impacto de nossas ações e decisões. A gente sabe que pessoas que são influentes, seja em redes sociais, seja
na sua profissão, tudo o que elas fazem refletem na vida de outras pessoas. E se você é um líder, se você é um pastor, se você é um líder de grupo, de qualquer circunstância, você tem que saber que toda ação que você for fazer vai refletir na vida dos seus liderados, vai refletir na vida de outras pessoas. E foi isso que Memucan ele orientou ao rei Assuero. Olha, se seguir assim, as outras mulheres vão achar que podem desobedecer aos seus respectivos maridos. E isso vai virar uma bagunça no nosso reino. Então, ele precisava tomar uma decisão. E nós temos que saber que toda liderança tem uma responsabilidade de conduta, de ser exemplar. Olha o que diz aqui Timóteo 3, 4 a 5. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Aí o 5, mais interessante. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, o próprio apóstolo Paulo dando orientação para quem queria ser presbítero, quem queria ser bispo. O bispo deveria primeiro governar a sua casa muito bem e os seus filhos deveriam se sujeitar a ele. Porque como é que, irmãos, alguém que não cuida bem da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, vai querer governar a casa de outras pessoas, ou a vida de outras pessoas, ou a igreja de Deus? Não tem como. Se a família está bagunçada naquele homem, como é que ele vai governar outras pessoas? Vai ser uma bagunça também. Então o apóstolo Paulo deixa muito bem claro isso. Outra, manutenção da ordem e respeito. Precisava tomar uma decisão para manter a ordem e o respeito. A decisão de Assuero de enviar cartas estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa reflete a necessidade de manter a ordem e o respeito nas relações familiares. Além dele depor Vashti, ele também fez uma carta por escrito, enviando a todas as casas das províncias que ele tinha, para falar: todos vocês, homens, são responsáveis pelas suas mulheres e vocês, mulheres, têm que se sujeitar aos vossos respectivos maridos. Então, mostrando que o homem é a liderança máxima dentro da casa. Então, próximo tópico aí da minha anotação. Exemplo e influência. O conselho de Memucan ressaltou a importância do exemplo que os líderes dão. Assim como a conduta de Vashti poderia influenciar negativamente, nossas ações também influenciam os outros. Tito 2, do 7 ao 8, diz assim: em tudo, seja vocês mesmos um exemplo para eles, fazendo o que é bom no ensino. Fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, tudo nós temos que ser um exemplo. Temos que ter sinceridade naquilo que vamos trabalhar e integridade. E outra coisa, seja uma pessoa que tem uma linguagem sadia, também responsável, para que quando alguém se opor contra você, eles fiquem envergonhados porque não tem o que te apontar, o que mostrar como defeito na sua vida. Vamos para o próximo tema. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Primeiro tópico, 4 anos depois. Vamos à minha anotação. Após a frustrada campanha militar contra os gregos, que culminou na destruição quase total da frota persa na Batalha de Salamina, em 480 a.C., Assuero retornou para Suzã, 4 anos depois, no ano 479 a.C. Após superar a ira causada pela derrota e refletir sobre Vashti, suas ações, o rei decidiu, aconselhado por seus servos mais próximos, buscar uma nova rainha. É interessante aqui porque o rei Assuero ele não procurou uma esposa de imediato, não. Ele estava com as guerras para resolver e ele não toma a decisão de imediato. Ele espera 4 anos para tomar a decisão. E ainda assim ele ainda vai pedir conselho aos seus conselheiros, aos que estavam mais próximos dele para dar conselho. E ele os informa, né, que era tempo agora de colocar uma outra mulher no lugar de Vashti, ou seja, ele casar de novo com outra mulher. Ele não teve, por usurpação, os seus sentimentos e tomar logo uma mulher. Porque às vezes a gente quer apressar as coisas de Deus na nossa vida.
seja no relacionamento, que é o que se trata aqui, ou seja em outras áreas financeiras, seja em outras áreas materiais da nossa vida. E muitas das vezes nós precisamos esperar o tempo certo. Eclesiastes 3 diz, né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O capítulo 3 de Eclesiastes, verso número 5, se eu não me engano é o 5, diz que também há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar na parte B do versículo. E nós temos que entender isso. Há tempo determinado para todas as coisas. Vamos lá. Reflexão e decisão. Assim como Assuero lembrou-se de Vasti após a crise, é importante refletirmos sobre a decisão passadas, especialmente após períodos de turbulência. Então ele estava vindo de uma guerra e ele refletiu do que tinha acontecido. Vasti tinha sido disposta e ele precisava de uma nova rainha. Muitas das vezes a gente tem que olhar para o passado e tirar lições do nosso passado. Do meio da turbulência, do meio do caos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a gente olha para o passado, vê as turbulências que já passamos e tira de lá lições para as nossas vidas. Olha o que diz aí 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Ou seja, uma tristeza que é vivenciada no passado traz um arrependimento para algumas questões da nossa vida e nos faz andar num caminho bom e produtivo. Não o remorso, que o remorso é aquele choro, mas você não muda. Arrependimento está ligado a uma palavra grega que é metanoia, que é mudança de mente. Muda-se a mente. Quando a pessoa se arrepende de algum erro que cometeu, ela muda a ação dela, ela muda a mente dela. Remorso não, a pessoa chora aqui, mas amanhã continua praticando a mesma coisa. Então, momentos de tristeza nos faz mudar, e aí nós refletimos sobre isso para não cometermos outros erros piores. Ciclo de crise e decisão. A decisão de Assuero de escolher uma nova rainha após um período de crise mostra que mesmo em situações desafiadoras é possível seguir em frente e tomar novas decisões. Então, mesmo na situação mais crítica, você pode seguir em frente. Mesmo na situação mais difícil, você pode seguir em frente. Nos diga Jó, que perdeu tudo. Perdeu seus filhos, a esposa disse para ele amaldiçoa o seu Deus e morre, mas o que ele fez? Seguiu em frente. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Dá para seguir em frente mediante as turbulências se você confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Importância dos conselhos próximos. A escolha de Assuero de buscar conselhos com seus servos mais próximos destaca a importância de ter conselheiros de confiança. Devemos buscar a sabedoria de pessoas confiáveis e sábias em nossas decisões, como nos é recomendado em Provérbios 15, 22, que diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, olha que interessante. Também é bom você que não tem ninguém para te aconselhar, para te ajudar, você pedir a Deus para que envie alguém de confiança e seja um conselheiro para você. É lógico que o nosso Deus ele é um dos maiores conselheiros, juntamente com o nosso Paracletos, Espírito Santo, que nos consola. Mas também ele envia pessoas para serem os nossos amigos e conselheiros aqui na terra terrena. E muitas vezes eu estou vendo de uma perspectiva, eu conto para uma outra pessoa, ela consegue ver uma ampliagem maior que a minha e também ver de uma outra perspectiva. E isso vai me dando leque, vai me prevenindo, eu consigo tomar decisões baseadas em conselhos firmes, sem ocasionar nenhum dano para a minha vida. Segundo, o universo da escolha. Segundo tópico, o universo da escolha. Eu vou ler minhas anotações que diz assim: Assuero, apesar de governar um vasto império com longas tradições familiares da Média e na Pérsia, decidiu escolher a nova rainha entre moças de todas as províncias do reino, sem restrições étnicas ou raciais. A única exigência era que fossem virgens e formosas. Quando Deus está no controle, nenhum detalhe escapa de suas mãos. O concurso foi amplamente divulgado e muitas moças foram levadas a Suzã. Entre elas estava Esther, prima de Mardoqueu, que morava próximo ao palácio. Esther rapidamente conquistou a simpatia de Hegai, o guarda das mulheres, que favoreceu com enfeites, alimentos e sete moças para assisti-la, além de colocá-la no melhor lugar da casa das mulheres. A graça
especial que havia em Ester é semelhante àquela que Deus derramou sobre José no Egito, confirmando sua presença com ela. Então nós vemos que quando acontece o concurso para poder aprovar meninas bonitas, jovens bonitas e virgens para ser esposa do rei, Ester, que era cuidada por Mardoqueu adotou ela como filha, agora começa a ir nesse novo percurso. Mardoqueu não podia impedir porque o rei pediu para buscar mulheres virgens e formosas, e quando é trazida para o palácio, quem tem Deus na vida, quem tem obediência na vida, ele é diferente aonde ele chega, que foi como José. Onde José chegava, Deus fazia com que, através da mão dele, as coisas prosperavam. E foi também ligeiramente com Ester. Aonde Ester chegou, Mardoqueu estava acompanhando, mas ela também ganhava graça no olhar das pessoas que estavam em volta dela. Por quê? Ela era uma menina obediente, educada e temente a Deus, além de tudo, acima de tudo, temente a Deus. Pode ter certeza, se você é uma pessoa temente a Deus, que serve a Deus, aonde você chegar, as pessoas vão reconhecer que você é diferente, que é um homem de Deus ou uma mulher. Só, perdão, teve um probleminha ali, mas já voltamos aí. Vamos lá. Nós paramos aqui falando sobre José, comparando com a história de Ester, que Ester também, aonde chegou, ela foi abençoada por Deus. Deus abençoava, e José também a mesma coisa. Nós temos aqui a soberania de Deus em cada detalhe. Assim como Deus estava no controle do processo que levou Ester ao palácio, ele também cuida de cada detalhe em nossas vidas. Não há acaso ou coincidência quando estamos debaixo de sua vontade. Provérbios 16, 9 diz assim: no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Favor divino e relacionamentos. A forma como Ester conquistou o favor de Hegai nos mostra que quando estamos alinhados com os planos de Deus, ele pode nos conceder favor diante das pessoas certas, em momentos estratégicos. Assim como Deus esteve com Ester e José, ele também está conosco, guiando-nos e abrindo portas, conforme Salmo 5:12, que diz assim: pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor o protege como um escudo. Então, se nós estivermos nos princípios de Deus, andando com Deus, saiba que também o favor de Deus estará do nosso lado. Nós temos, por último, inclusão e propósito. A escolha de moças de todas as províncias, sem distinção de origem, reflete um princípio de inclusão que Deus muitas vezes opera. Ele chama pessoas de todos os contextos e usa cada um para seus propósitos, como vemos em Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não está ligando para de que raça você é, que nós somos seres humanos, né? Nem temos raça. Não está querendo ligar para qual país você veio, se você é pobre, se você é rico, se você é judeu, se você é africano, se você é uma pessoa do Oriente Médio, se você é árabe, né? Etiópio, se você veio de diferentes países, diferentes culturas, o Senhor, ele trabalha se você for temente e se você seguir os caminhos dele, ele vai te abençoar onde quer que você esteja também. Terceiro, a obediência de Ester. Vamos lá, vou ler aqui minhas anotações. A história da obediência de Ester nos mostra um exemplo de submissão e respeito. Mardoqueu, seu primo e tutor, instruiu Ester a não revelar seu povo e sua parentela. E mesmo sem uma explicação clara, ela obedeceu. Ester confiava em Mardoqueu, a ponto de seguir suas orientações sem questionar. Aqui nós já vemos uma diferença entre Vasti e Ester. Ester, vendo que Mardoqueu, que é primo dela, criou ela como uma filha e deu uma ordem dela não apresentar que ela era judia, ela mesmo sem entender seguiu aquela ordem, não questionou, simplesmente seguiu e ela foi abençoada por essa obediência também. Obediência mesmo sem explicação. Ester nos ensina sobre a importância de obediência, mesmo quando não entendemos completamente o porquê. Muitas vezes Deus nos chama a seguir sua vontade, sem revelar todos os detalhes. A obediência, como a de Ester, é uma expressão de confiança em Deus
e naqueles que Ele coloca em nossas vidas para nos guiar, conforme Provérbios 3, 5 a 6. Devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nossos próprios entendimentos. Respeito e cuidado nas relações. A relação entre Mardoqueu e Esther é um exemplo de respeito e cuidado mútuo. No contexto familiar e comunitário, devemos nos preocupar com o bem-estar dos outros, oferecendo orientação e apoio, assim como Mardoqueu fez por Esther. Filipenses 2,4 nos ensina a não cuidar apenas dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Houve uma dedicação de Mordecai em criar Esther e também uma dedicação de cuidar dela. Enquanto Esther estava no palácio, sendo cuidada pelas pessoas que já estavam preparando as moças para se encontrar com o rei, e também como elas iam se portar como rainha, Mardoqueu ou Mordecai, que são esses dois nomes dele, nós podemos utilizar. Ele vai perguntando para as mulheres, perguntando para o guarda como estava Esther, como é que ela estava se portando, o que estava acontecendo, a preocupação e o cuidado de Mordecai ou Mardoqueu com a sua filha adotiva, diga-se de passagem, que era sua prima. Graça e favor divino. Esther foi escolhida como rainha, não apenas por sua beleza, mas porque Deus estava com ela. Assim como Esther alcançou graça diante do rei, podemos confiar que Deus nos concederá favor em situações onde precisamos de sua intervenção, como está escrito em Provérbios 22:1, que destaca o valor da boa reputação e do favor sobre as riquezas. E por último, para nós concluirmos, vamos ler a conclusão do autor. Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, meus irmãos? Confie no Senhor Jesus Cristo, como Esther confiou. Seja prudente, seja obediente, que aonde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor estará contigo, te abençoando, e o favor dele estará com você, sabendo que ele tem um conhecimento do futuro, uma presciência de tudo, e sabe a melhor forma de tratar comigo e com você. Deus abençoe, até uma próxima, fique com Deus.